Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco sério. Esse vídeo talvez não seja um vídeo tão longo, mas é uma pergunta que, assim, nos últimos dias muita gente me fez, então eu resolvi vir aqui fazer um outro vídeo sobre isso. E por que um outro? Porque eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes e em um certo momento lá atrás, principalmente no ano de 2019, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre esse tema, e acabou que muita gente veio contra, muita gente falou contra, achando que eu estava indo contra o fundo imobiliário específico. E na verdade não, né? Eu estava tentando alertar para algo que estava acontecendo. E aí agora, nesse momento, eu acho que os investidores estão amadurecendo, as pessoas estão entendendo um pouco mais e começaram a perguntar: Rodrigo, por que os fundos imobiliários fazem emissão abaixo do valor patrimonial? Rodrigo, o que tem de ruim em fazer emissão abaixo de valor patrimonial? Primeiro de tudo, eu quero deixar algo aqui que é uma regra geral. Nunca é bom um fundo imobiliário fazer emissão abaixo de valor patrimonial. Se você não sabe, todo fundo imobiliário tem um valor patrimonial, né? Um fundo imobiliário ele tem dois preços, dois valores, duas cotas, mais ou menos isso. Você tem aquele valor que você paga por ele, que é o valor que você vê no Home Broker, que é o valor que você vê no Google, quando você bota algum ativo, e o valor do patrimônio. O que é o valor do patrimônio? É aquilo que você está, entre aspas, levando, né? Quando você compra um fundo imobiliário, você está levando lá imóveis que tem um certo preço, está levando um caixa, está levando terrenos, está levando ativos, passivos e tudo mais. Então isso é um valor patrimonial. E aí quando um fundo, uma gestora, um fundo imobiliário vai lá e faz uma emissão abaixo do valor patrimonial, isso faz com que a cota que você tinha antes daquela emissão está agora valendo menos, né? Ela está naquele exato momento tendo então um patrimônio menor. Eu quero explicar de uma forma que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para você entender. Vamos colocar que eu e você somos sócios de uma casa que vale, né? Que para nós vale 100 mil reais essa casa. Então eu sou dono de 50% e você é dono de 50%. Se eu, Rodrigo, que tenho 50% dessa casa, decido vender a minha parte por menos que 50 mil reais, a sua parte naturalmente vai desvalorizar. Porque se eu vendo 50% da casa a 40 mil reais, naturalmente aquela casa não vale mais 100 mil reais. Ela vale 80 e você que tem a sua parte teve uma desvalorização basicamente sem fazer nada. Os fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Vamos pensar que um fundo X aí, qualquer fundo, eu não estou usando o nome de fundo para você entender que isso é padrão para todo fundo imobiliário, você tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos pensar que um certo fundo tem 1 milhão de cotas e cada cota vale então, tem um patrimônio de R$1. Então o patrimônio desse fundo imobiliário é de 1 milhão de reais, ok? Até aqui tudo bem, né? Se a gestora vem e lança mais 1 milhão de cotas no mercado, só que dessa vez ela lança essas cotas no valor de 50 centavos, todas aquelas cotas que antes valiam R$1 passaram a valer 75 centavos. E as cotas novas que valiam 50 centavos passaram a valer também 75 centavos, porque elas se juntam todas e dividem pelo patrimônio geral do fundo imobiliário. Então não importa o tipo de fundo, fazer emissão abaixo de valor patrimonial não é bom para ninguém. E aí agora eu quero entrar em alguns detalhes, alguns parênteses que eu também preciso levantar para não ser injusto. Em alguns fundos imobiliários, por exemplo, fundos de desenvolvimento, fundos de fundos, talvez até é um pouco mais comum isso acontecer. Por quê? Porque eles têm muito ganho de capital. Um fundo de desenvolvimento, por exemplo, ele tem lá um valor de patrimônio, um PVP de R$100. Mas, se for vender todos os imóveis, se for vender tudo que ele tem lá dentro, talvez esse valor seja muito maior. E aí eles vão fazer essa emissão que num certo momento pode até fazer sentido abaixo do valor patrimonial. Mas, como eu falei desde o começo, não é bom para ninguém. É sempre melhor para nós que os valores de emissão sejam pelo menos acima do valor patrimonial. Ah, Rodrigo, mas e o valor de mercado? Não, o valor de mercado para esse caso não importa muito, não importa tanto. Vai haver oscilação sim, vai haver queda, vai haver aumento de preço, normal, é renda variável. Agora, o valor patrimonial é aquilo que nós temos lá dentro e é aquilo que vai sendo atualizado com o tempo. E se a gestora faz muita emissão abaixo de valor patrimonial, ao invés do seu imóvel estar valorizando e você ganhando com patrimônio com o tempo, na verdade você vai estar desvalorizando e vai chegar lá daqui 10 anos, o patrimônio que você tinha foi desvalorizado simplesmente porque outras pessoas foram comprando o mesmo pedaço do imóvel que você tinha por um preço inferior. Então uma das dicas que eu tenho para você é ficar muito ligado, atento aos fundos imobiliários que fazem esse tipo de emissão. O que você pode fazer? Quando eles lançam lá uma subscrição, uma emissão, né, informam o valor, dá uma olhadinha no valor sem a taxa e vê se esse valor
está acima do valor patrimonial. Se está abaixo ou não, entra em contato com a gestora e pergunta os motivos. Por que eu estou falando para você perguntar esses motivos? Porque cada fundo imobiliário tem uma regra para precificar o preço de emissão. Então alguns usam a média dos 3 meses, outros usam o valor patrimonial como média para fazer o preço de emissão. Então cada fundo tem uma regra específica. Então eu aconselho você a olhar no regulamento do fundo qual é a regra para a emissão, qual é a regra que eles colocam para aquele fundo, porque se não faz sentido para você, já não é nem bom você ter esse fundo, porque cada emissão que fizer vai cada vez mais depreciando aquele imóvel que você tem. É como se você entrasse de sócio com alguém e aquela pessoa começasse a vender várias partes do imóvel por um preço abaixo, fazendo com que o seu preço então diminua e vá caindo cada vez mais. Então você tem que prestar atenção em algumas coisas: preço de emissão, motivo daquela emissão estar naquele preço, indo olhar no regulamento, conversando com a gestora para ver o motivo daquilo. Se não fizer sentido para você, não faz sentido você ser sócio desse fundo, porque isso está no regulamento do fundo. Então ele vai se manter fazendo isso porque é a regra daquele fundo, foi uma escolha feita pela administração, na criação daquele fundo foi feito daquele jeito. Então não é uma emissão, de uma emissão para outra vai mudar, não. Isso é uma regra, tá lá dentro. E outro parênteses que eu quero colocar aqui também é que eu Rodrigo, eu aceitava essas emissões abaixo de valor patrimonial alguns anos atrás. Talvez lá no começo de 2019, 2018 era até comum a gente ver isso. Alguns fundos até conhecidos já fizeram isso. Por quê? Porque naquele momento nós não tínhamos investidores suficientes para colocar dinheiro nas emissões. Então eles naturalmente lançavam emissões abaixo de valor patrimonial para que os investidores que já estavam lá subscrevessem e o fundo crescesse. Só que hoje em dia eu não vejo motivos para ser feito isso. Eu não vejo motivos para que isso vá para esse lado. Eu não vejo motivos para que as emissões sejam feitas abaixo de valor patrimonial. Nós temos um mercado muito maior, um mercado muito crescente, muito dinheiro entrando em fundos imobiliários. Então os fundos eles têm que parar para pensar nisso e jogar o valor patrimonial para cima, não para baixo, né? Porque se eu estou lá dentro, eu, por exemplo, entrei no LZR há 2 anos atrás. O LZR naquele período era muito mais arriscado do que hoje. Então, na verdade, eu tenho que ganhar bônus porque eu entrei quando o risco era maior. E não ao contrário, quem está entrando agora receber mais do que eu que corri todo o risco investindo no fundo lá atrás. Então a ideia é aumentar patrimônio, não diminuir patrimônio. Então não importa o fundo que você está olhando, não importa a emissão que você está olhando, presta muita atenção em valor patrimonial e entra em contato com a gestora. Envia e-mail, envia mensagem, fala para a gestora: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não mudam isso? Por que isso não vai a regulamento? Porque isso nós precisamos ter isso, nós precisamos olhar para esse lado, porque isso é importantíssimo. Se você pensa em viver no longo prazo, se você pensa em investir em imóvel, investir em fundo imobiliário para o longo prazo, a gestora, o fundo que você está investindo, não pode depreciar você no valor patrimonial, não pode diminuir o seu valor patrimonial simplesmente emitindo cotas abaixo do valor patrimonial. Então tenha muito cuidado com isso, fechou? Eu espero que eu tenha conseguido te explicar esse vídeo. Talvez seja um vídeo muito complicado, eu até não consegui escrever um roteiro, eu fui falando mais ou menos o que eu achava que eu deveria falar, porque é meio complicado de explicar essa questão de valor patrimonial e tudo mais. Se você entendeu, por favor, comenta aqui embaixo para mim. Se você não entendeu, comenta também, porque eu vou pensar em uma outra forma de talvez explicar isso de um jeito mais fácil, tá? Mas eu acho que eu consegui explicar. Deixa nos comentários para mim se você gostou, se você entendeu ou não, e deixa o seu like e compartilha para ajudar e para que todos os investidores saibam disso, porque tem vários fundos aí lançando emissão abaixo de valor patrimonial novamente. No ano passado a gente teve alguns, agora novamente, e geralmente são os mesmos, porque tá lá em regulamento e eles acabam se aproveitando disso para crescer o fundo e ganhar mais nas taxas de gestão e administração. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Eu acho que foi um vídeo um pouco mais técnico, mas eu acho que vai ajudar você para que você possa crescer e entender um pouco mais dessa indústria de fundo imobiliário, fechou? Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.